que você já veja No programa. isso. Você e aí vai ter- você tem um pode... pouquinho mais pra cá. Eu desliguei. E aí... Ah, você desligou? Eu Tá. desliguei. Não, tudo bem, tudo bem. Desliguei, não deixei. É, hoje sou eu que pra não cabeça. tô aparecendo. Pronto. Todo mundo aí. Pronto. Vamos. Meu dente tá sujo de batom? Não. Deu. Eu comi Comeu batom. amendoim antes de vir. Hã? Eu comi amendoim. Minduim? Minduim. Também que não foi linguiça, né? Good vibrations. Todos os vídeos você tá fazendo isso. Vamos compartilhar. Antes de começar. A mim eu vou rabiscando, fazendo um monte de coisa. Pra estudar. Não é, pelo amor de Deus, isso não é a resposta. Que são coisas que a gente vai pesquisando, uma consideração ou outra, eu vou Você colocar pesquisou, aqui. eu não pesquisei nada nessas perguntas. Ah, mas esse já tem aí. Histórias nossas histórias. Dias de luta, Eu já vim dias de falando glória. isso no centro já. Ah, você já vem falando isso já, não sei. Não, mas... E aí, galera do Facebook? 7 pessoas ao vivo já, ó. Esse é o Zelão. O Zelão. Essa é a Tailona. Ela é a Tailona. Por que do Lona? Velão, Tailona. Eu sou o Julão. Noite aí, moçada. Vamos dar start na rádio. Rádio Nova Era FM. Arte de criança. Hoje nós vamos curtir um Charlie Brown Jr. Boa noite, crianças! Ô, vamos pôr a vinhetinha Nossa, eu tava aqui toda distraída, de repente, boa noite, que eu... Opa! Vamos pôr a vinhetinha de abertura. Me deu susto. A A partir partir de agora. Programa Espírita Caminho de Luz. Boa noite, Thaís Soares. Boa noite, Ju! Tudo bem? Como foi a semanita? Foi correria. Correria? Foi. Mas foi muito boa, produtiva. E Que a bom. sua? Nossa. Trabalhando muito, né? A sua, olha pra sua cara, não precisa nem responder. Ah, foi. Ah, acho que eu tô com a mesma camiseta da semana passada. Mas Zelão, foi boa ótimo. noite. Boa noite. Meu amigo Zelão. Seja Isso muito aí. bem-vindo, viu, Zelão? Obrigado, Muito prazer bom ter estar você aqui aqui com com a vocês. gente. Bom demais. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada por aceitar o nosso convite, tá? Muito Obrigado. obrigado, Zelão. Obrigado, pessoal do Facebook. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Boa Obrigada por noite. vocês estarem com a gente de novo. Boa noite aí, moçada. Boa noite, Ariranha. Sejam todos bem-vindos. Sim. Todos bem-vindos, todos bem-vindos. Deixa eu aumentar mais o microfone do Zelão. Muito bem. Perguntas podem ser feitas pelo Facebook. Podem ser feitas através do telefone aqui, que é o 35761630, ou WhatsApp 991090022. Muito bem. Hoje vamos falar da parábola dos talentos. Qual o seu talento? Qual é o seu talento? Você tem vários talentos. Todos nós temos talentos. Eu acho que sim. Essa, na verdade, Nossa, era uma pergunta que eu ia moçada aqui fazer é para o nosso cheia de convidado. talento. Todo mundo tem É. muito talento. né? Inclusive o Rubinho. Muito talento. Rubinho talento. Parece aquele programa, né? No Pânico, né? Eu acho que Não, eu tô qual é o seu lento. talento? Você tá lento? Ah, Tô lento. entendi. Lembra do programa Qual é o Seu Talento? Que a gente trouxe o Mágico Renner aqui na cidade? Em Aham. Ariranha, lembra? Que bosta. Tomamos um pau naquele não, negócio. foi sucesso. Ficamos devendo. Foi sucesso, Júlio. Ó, Missão cumprida só. eu foi fui, sucesso. passar uma semaninha em Maceió, né? Semana retrasada. Aí a guia, olha, gente, não se preocupem, porque o pessoal de Alagoas tem muito talento. É. Você pede uma cerveja, o cara talento. Chega daí 2 semanas a cerveja. Vai de encontro um que o Zelão falou aqui hoje. Talento. Pois é, mas na verdade não é bem desse talento que a gente vai falar hoje, né? Também.
Vamos falar do talento E a espiritual. pergunta é, qual é o seu talento? Nós vamos né? responder tudo isso para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando pelo Facebook, pela rádio, depois da nossa prece. Que hoje eu vou apresentar, porque quem vai fazer a prece é você, tá? Vamos começar o nosso programa de forma elevada, né? E quem vai fazer a nossa prece inicial será o nosso amigo Júlio Messias. Vamos lá, Júlio. No 18º programa. Pois é, mas tinha que ter um dia, né? Tinha que ter a primeira vez. Muito bem, então. Vamos fechar os nossos olhos. Mentalizar a figura do nosso querido e amado Mestre Jesus. Aquele que nos fortaleceu durante toda essa semana. Aquele que nos dá força, que nos ilumina. Pedir para que Ele ilumine os nossos pensamentos, as nossas palavras durante o programa. Prece, para mim, nada mais é que agradecimento. Então, Senhor Jesus, eu, e acredito que todo mundo que está acompanhando a gente, queremos apenas te agradecer. Agradecer pela nossa vida, agradecer pelo nosso trabalho, agradecer pelos nossos esforços, pela nossa saúde, pela nossa família. Então, Senhor, muito obrigado por tudo. Por tudo. Que o Senhor continue conosco. Sempre, sempre, sempre. Nos fortalecendo, nos segurando pela mão e nos dando essa força estrondosa que tiramos, não sabemos de onde, aliás, sabemos de onde. Vem de Ti. Então, para que começamos a nossa noite com uma vibração elevadíssima, fique com a gente. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Somos autores do nosso destino. Cada milímetro que nos movemos é por força própria, pelo desejo muitas vezes inconsciente de crescer. Somos criados para a felicidade, para evoluir. Nada há de nos tirar dessa rota, sem que sejamos nós mesmos. Somos os únicos que podemos mudar isso, porque o próprio Deus respeita o livre-arbítrio. Então, sem dúvida, agora é o momento de dar o primeiro passo no rumo das realizações dos próprios sonhos. Esse é o momento crucial. A mudança íntima deve começar agora e ser para sempre. É hora de sermos felizes de verdade. Creamos em nós e mudemos tudo, atraindo para nós somente coisas fantásticas. Sejamos uma força positiva, atraindo as mesmas intensidades. O autor é o Dimas e o médium é nosso querido amigo Newton Stuck. Muito bem. Uma Vamos prece lá. seguida da outra, né? Linda, né? Você viu? Uma prece seguida da outra. Muito bom. Vamos lá? Vai tá aí, Pefete. Posso começar a falar? Vai aí, Pefete. Como você já apresentou, o tema da nossa noite é talento. Que a pergunta, né, que a gente colocou aqui como o título, qual é o seu talento, é também a reflexão final. E a gente vai falar sobre a parábola dos talentos, né? Que numa visão espírita, né? E a gente trouxe o Zelão para falar sobre isso. E o Zelão, inclusive, já esteve na nossa casa falando sobre. E quando fiz o convite, falei, podemos falar sobre? Porque é muito legal mesmo. E, poxa, né? Nada mais, nada menos que Jesus veio nos falar através dessa parábola. E com certeza tem um ensinamento muito grande. Primeiramente, eu gostaria muito, Zelão, que você citasse a parábola para a gente. Para que todo mundo acompanhe, né, a linha de raciocínio depois. Vou citar Por sim, gentileza. Thaís. Vou citar daqui a pouquinho. Mas se você me permite, Vamos lá. eu vou abrir essa nossa fala com um prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque pelos dias que nós vivemos, dias conturbados, uma guerra quase se iniciando, e a gente sabe que uma guerra não é bom em nenhuma época. Em nenhuma época a guerra ela é boa. Então a gente vivendo no nosso país dias também muito conturbados na vida pública, na vida política, mas a gente não veio aqui para tratar de política. Simplesmente nós citamos porque o Evangelho traz para a gente
a esperança. Então, o prefácio do Evangelho e o prefácio de qualquer livro, ele traz todo o ensinamento e todas as orientações que tem na obra. Então, como a parábola dos talentos, ela está inserida num Evangelho, na Bíblia, nós vamos falar do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gente, depois, na hora que a gente começar a comentar sobre a parábola, vocês vão perceber que está tudo em consonância com os ensinamentos de Jesus. O prefácio diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. A gente observa aqui que o Espírito Verdade, quem está ditando esse prefácio, ele faz uma afirmação. Existe um comando superior. E esse comando superior, todos nós, todos os espíritos de luz, os espíritos do Senhor, estão presentes, mas também nós estamos nesse contexto. Então, existe aqui uma afirmação, existe um comando, nós não estamos sozinhos, nós estamos protegidos. E eles falam assim: semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Quem são os cegos? Todos nós. Quando nós nos fechamos com o preconceito, com a intolerância, com a impaciência, com a imprudência, aí estamos nós. Eu vos digo em verdade, continua o Espírito de Verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Aqui tem um alerta para todos nós. E as coisas vão ser modificadas. E devem ser modificadas não apenas pelos espíritos, mas devem ser modificadas por todos nós. Daqui a pouco a gente vai falar onde entram os nossos talentos nessa modificação. As grandes vozes do céu ressoam como toque de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Comando superior novamente, nós não estamos sozinhos. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Então, nós temos que pegar as nossas mochilinhas, não só ir lá para o Nordeste, mas a gente vai ter que participar desse concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Nós estamos recebendo aqui uma convocação. Nós, com todas as nossas potencialidades, estamos sendo convocados para participar desse concerto. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Nós não estamos sozinhos. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Então, continuam afirmando para a gente: nós estaremos presentes. Amai-vos também uns aos outros, e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino
no reino dos céus. Aqui a gente vai encontrar a lei do amor e a nossa fé e a nossa crença. Quem assinou isso daqui? O Espírito Verdade. Bom, certa feita perguntaram para mim: quem é o Espírito Verdade? E eu tentei, com a minha miopia, com o meu astigmatismo em doutrina, eu citei da seguinte forma: eu acredito que o Espírito Verdade seja um condomínio de espíritos comandado por uma única criatura, que é o grande governador do nosso planeta, que é Jesus. E esse condomínio, ele vai se movimentar e vai transmitir para a gente essas orientações, que eu acredito que também tenha sido no momento que Jesus esteve aqui. Ele também não esteve sozinho, ele esteve com esse condomínio inteiro ao lado dele, trazendo para a gente essas pérolas, essas preciosidades que são as parábolas, para que a gente entendesse aos poucos os ensinamentos de Jesus. Jesus falou por parábolas para confundir os orgulhosos, para confundir os donos da lei, os doutores de doutrina. Aqueles que já achavam que sabiam de tudo, né? Justamente. Então Jesus traz da maneira simples, porque o Evangelho ele foi ditado de uma maneira simples, trazendo as coisas do cotidiano. Jesus falou do quê? De ovelha, de barco, de rede, de peixe. Ele não falou em física quântica, não falou nada disso. Vim falar para os filósofos. Não. A trave, o argueiro. Jesus falou de uma maneira como aquele povo precisava ouvir, precisava entender. E só ia entender quem queria entender. E num determinado momento, a gente vai ver o contexto que foi proferida essa parábola, foi no exato momento entre o momento que ele estava no sermão profético e antes da conspiração que ele ia ser condenado. Então Jesus, nesse momento, ele traz algumas orientações. Uma delas está inserida nessa parábola. Uma grande orientação está inserida nessa parábola. É um convite. A parábola é um convite. Assim como todas as outras, elas vêm, naquele momento, ela vinha convidar a todos nós para participar desse banquete, mas de uma maneira coerente, equilibrada. E essas orientações vêm de uma maneira sutil. Falando do quê? Ele vai falar de dinheiro, vai falar de emprego, vai falar de trabalho. Nessa parábola, o grande sentido dessa parábola é o trabalho. E uma ação tão pequena, né? Se a gente pegar com os nossos olhos, a gente vê uma ação tão pequena, ele conseguiu dali, né, extrair um conhecimento, um ensinamento muito grande, né? Se a gente for pegar, é uma situação do cotidiano, mas dali ele conseguiu, né, passar pra gente um ensinamento gigantesco. Ele tinha esse poder, né? Posso fazer a leitura? Ele não tinha, ele tem. Pois é, ele tem. Posso fazer a leitura da parábola? Por favor, fica à Então, vontade. A parábola ela tá inserida no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um
deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E ausentou-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebeu 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1 saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta contas com eles. Aproximando-se, o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregastes. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o Senhor: servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito lhe constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Aproximando-se também o que receberia 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o Senhor: excelente, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito lhe constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Mas, aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, olha só, temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso. Sabia que ceifo onde não semeei, e que recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que será dado, pois aquele que tem será dado, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Lançai o servo na treva exterior, e ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Essa é a parábola. Conhecer Esse é o ensinamento. Então, como a gente estava falando, nesse contexto que Jesus, ele estava saindo do sermão profético e antes da conspiração que existiu para que o pessoal viesse catar ele para matar ele. E ele traz essas pérolas que a gente vai encontrar em 5 textos. 5 textos. Parábola da figueira, parábola do tempo de vigilância, do servo vigilante, olha só, vigilância, previdência e trabalho. Nesses 5 textos, ele deixa isso muito, mas muito claro. Ele vem nos orientar sobre o que ele já sabia o que ia acontecer. Então ele vem nos mostrar o que a gente precisava fazer para sair de algumas situações. Zelão, mas o que é o talento? Bom, o talento a que a parábola estava se referindo é exatamente dinheiro. Uhum. Exatamente Até se a gente dinheiro. pesquisar no Google, porque eu fiz isso, eu sempre uso o Google, meu parceiro,
quando você joga lá talento, a primeira definição que dá é que era uma moeda usada na antiga Grécia e na Roma também. Então, nós vamos... Então, acho que a primeira definição que foi dada, né, para a palavra talento foi dinheiro, né? Tanto Isso. que com Jesus... Mas nós vamos fazer umas contas aqui. Você é administrador de empresa, né, Júlio? Ele é. Nós vamos fazer algumas contas aqui. Olha só. Talento, segundo o doutor Haroldo Dutra Dias, né, um estudioso do Evangelho, né, tem até o Evangelho, o Testamento, né, o Novo Testamento, tradução dele, ele fala assim, que talento era uma quantia em dinheiro que correspondia a 6.000 denários. E o denário é uma moeda de prata romana. Quanto que valia uma moedinha de prata? Então, aquela moeda, ela servia para pagar um dia de serviço de uma pessoa no campo. Vamos fazer conta agora, Júlio. Olha só. Um talento igual a 6.000 denários. Quanto custa o dia de trabalho de um homem do campo aqui em Ariranha? O que tem aqui lá? Cana? Cana. Aí tem cana também. Aí tem cana também. Cana. O dia de um homem trabalhando no campo, quanto que é aqui hoje? Sabe? Tem noção ou não? Tem nem ideia. 50, 100 reais, mais ou menos? Enfim. Vamos colocar uma média aí. Vamos fazer uma continha para ficar fácil? 100 reais. E a gente fala sempre assim, é pouco para quem ganha e muito para quem paga. A gente sabe de tudo isso. Mas vamos lá. 100 reais vezes 6.000 dá quanto? 600 mil. Isso daí, 600 mil. O primeiro recebeu 5 talentos. 5 talentos vezes 600 mil, 3 milhões. Isso? 3 milhões. O outro recebeu 1.200.000 e um outro recebeu 600 mil. Agora a gente pode tirar algumas conclusões dessa parábola, não podemos? Ou não? Podemos. Podemos tirar alguma coisa, né? Você pode. Mas a gente pode tirar muitas conclusões. Sim. Primeiro, eu acredito que esse servo, esse senhor, ele deveria ser uma pessoa muito poderosa. Mas ele escolheu 3 dos seus servos para deixar uma quantia em dinheiro. Ele ia viajar, ia voltar num tempo indeterminado. Primeira coisa que eu olho nesse senhor, ele não era uma pessoa tão ruim. Ele poderia ser duro, como ele fala que ele era duro, mas ele não era uma pessoa ruim. Porque para deixar, hoje, vamos falar de hoje, 3 milhões na mão de uma pessoa, era uma pessoa que confiava, que tinha esperança, que estava dando oportunidade. Então não era uma pessoa qualquer. Eu vejo um bom patrão. Eu vejo que era um bom patrão. Então vamos começar por aí. Olha, um bom patrão, ele distribuiu um pouquinho de dinheiro, porque deveria ser um pouco do seu dinheiro para algumas pessoas. E deixou essas pessoas cuidando da roça dele, dos negócios dele. Aí agora a gente vai começar a fazer algumas reflexões sobre isso. Quando o patrão vai embora, a gente fica sozinho. Na loja, no comércio, na indústria, no banco, no local de trabalho da gente, a gente fica sozinho. O que a gente faz nessa hora? Normalmente morga. Dá aquela morgada. Normalmente a gente fala quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Então, dá aquela morgadona. Então, aí é uma reflexão pra gente. E o que a gente tem encontrado hoje, eu acredito que a gente não vai encontrar isso aqui em Ariranha, mas a gente encontra em muitos lugares. Você chega num lugar, um local público, a pessoa está no WhatsApp, está no Facebook,
E será que ela está sendo paga para aquilo? Porque alguém vai cobrar. Alguém vai cobrar essa pessoa. Ela tem que prestar conta para alguém. O dono da empresa pode não estar ali no momento, mas ela presta conta para alguém. A primeira criatura que ela presta conta é para ela mesma. E quem cobra, normalmente, é a nossa consciência. Então, vamos para a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, o que eu faço quando eu estou sozinho? O rapaz tinha alguns empregados, alguns servos. Esse patrão lhe deu dinheiro. O cara sabia como que ele era. O que ele fez? Foi lá e lenha. Foi trabalhar. Trabalhou e conseguiu mais. Trabalhou e conseguiu mais. O outro ficou com... O que ele teve? Temendo, lembra? Temendo. Né? O último servo. Ficou com medo. Será que a gente tem medo? Eu acho que sim, muito inclusive. Eu acredito. Acredito. Com todas as nossas potencialidades, a gente tem medo. Medo de errar. Medo de fracassar. Medo de fazer errado. E às vezes a gente tem tanto medo que acaba não fazendo. E não fazer para uma pessoa que tem um empreendimento é não produzir. E não produzir significa você está quase desqualificado. Não é assim? Isso nós estamos falando no que acontece nas nossas vidas, o que acontece no nosso dia a dia. Então, eu tenho as minhas potencialidades. Você tem as suas potencialidades. Você tem as suas potencialidades. O que você faz com ela? Principalmente quando a gente está sozinho. A gente tem que fazer alguma coisa. Ou a gente vai mostrar as unhas dos gatos e os ratos, né? Pois é. Então, nós somos muito inseguros, né? Nós temos também... Então, esse é um ponto. Agora nós vamos passar para um outro ponto que talvez não seja muito agradável para nós. É um momento que chega que a gente quase nem quer participar muito. Tem gente que não vê a hora. Mas é o momento da partilha, da distribuição de bens, da herança, de um bolo que a gente tem que repartir. Então esse senhor, ele repartiu da maneira que ele quis. Era dele. Ele repartiu. Nós estamos prontos para participar dessa herança? Eu citei quando eu vim na Casa Espírita uma situação assim. 3 irmãs. A mãe vem a óbito e ela tem uma cristaleira. Para quem fica a cristaleira? Ou você vai repartir a cristaleira em 3? Não, mas para quem fica? Você consegue abrir mão da sua parte? Para outra ficar? Ou então, vamos melhorar a situação. Thaís, me ajuda agora você. Uma mulher que tem, uma mãe que tem um conjunto de joias. Anel, brinco, colar, pulseira. Sim. Conjunto todo. Que valem muito. Que vale muito. Muito Não novo. bijuteria, essas que a gente compra. Não, conjunto de joia. Boa, uma né? joia. Ela vale mais no conjunto. Uhum. Não tem como repartir o conjunto. A gente pode trocar. Eu fico com as joias e fico com outra coisa. Não, mas tem como repartir o conjunto. Aquela mãe só tinha aquilo. E 3 filhas. Tem como repartir?
Porque é um conjunto. É um conjunto. Separado não vale muito, mas o conjunto é valioso. Alguém abre mão? Difícil. E eu sempre conto uma história, Júlio, que eu vi, mas já faz um bom tempo. 2 irmãos. Eles não eram pobres, eles estavam numa situação até que muito boa. 2 sítios, 2 tratores, 2 atomizadores, mexiam com laranja. Tinha grade, tinha roçadeira, tudo de 2. E foram repartir a herança deles, que eram os 2 sítios. E cada um já sabia mais ou menos onde ia ficar, com a sua parte do sítio. O sítio era os 2 idênticos, o sítio foi já estava repartido ao meio. Então ficou lá um com trator, outro com trator, foi repartindo. Restaram 3 baterias. Acumulador, bateria de pôr em carro, trator. O que eles fizeram? Um pegou uma, o outro pegou outra, e os 2 queriam a outra bateria. Resolveram a situação da seguinte maneira: pegaram o machado e deram no meio, cada um ficou com a metade. Serviu para alguma coisa? Mas o que fez eles tratarem desse jeito? Não conseguiram repartir. Entre irmãos, a gente não consegue repartir. A parábola do talento vem falar isso pra gente. Ó, você tem talento, você tem potencialidade. Você consegue repartir? Porque na parábola está falando de dinheiro. Aí a gente entra pro outro lado, o lado das potencialidades. Você tem um potencial muito grande. Sabe aquela conversa assim de pessoas, a gente encontra pessoas assim, ó, tudo que põe a mão vira ouro? Você conhece? Eu conheço gente assim. Bastante. O cara põe a mão nisso daqui, começa a ganhar dinheiro. Monta uma portinha, vira, né? Começa a vender franquia, 1 mês depois. Tem gente que tudo que põe a mão vira ouro. A gente consegue entender isso? E tem gente que é o contrário, né? Que Não, que tem, Quando põe a mão vira pedra. Bosta. Não Vira consegue. cocô. E não consegue, é verdade. Não vai pra verdade, frente. é verdade. Não consegue. Não consegue. Essa definição que você deu, Zelão, essa comparação, na verdade, que você fez agora, é como a gente deveria entender o talento hoje. Se a gente for trazer aqui agora, para a nossa realidade, e trazer essa parábola para os dias de hoje, o que seriam os talentos nesse Todos caso? nós temos potencialidades. Todos nós podemos. Todos nós estamos aptos. Todos nós podemos nos qualificar. Estamos falando de trabalho. Daqui a pouco nós vamos falar de um outro tipo de talento, que é o que acho que mais instiga a gente, né? Que é a parte mediúnica, né? Que a gente fala, nossa, tem um dom. Sim. Mas todos nós temos talentos. Essa era uma pergunta, eu acho que você já até matou ela. Todos nós temos. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu não tenho talento pra nada, eu vim desse mundo pra existir. É verdade. E aí tem gente que fala, nossa, tanta gente com muita coisa, que sabe demais, tem tantos talentos, que dizem com facilidade, e eu não tenho talento nenhum. Na verdade, eu acho que essa pessoa só não descobriu, né, esse talento. Eu creio que sim também. Mas ou então tem. está aspirando uma coisa que não está pronta. Na verdade, está invejando o talento do outro. Queria o seria talento do Por que outro, que mas ele não lá tem. tem, eu não tenho, né? Mas não seria isso. nem a inveja. Aspira uma coisa que não está pronta. Esses dias eu fiz um comentário assim. Se uma pessoa me der uma chave de uma Ferrari, talvez eu não saia do lugar com ela. Ah, eu saio. Você sai porque eu também vou sair. Eu vou descobrir. Eu vou Eu descobrir. não sei nem o que vocês Mas estão o falando. que eu estou querendo dizer assim, você vai pegar uma coisa, Você não tá pronto para aquilo. não tô pronto para Gol, Você não tá pronto para aquilo. estou pronto para um carro que eu sei que eu posso entrar e vou sair com ele. Agora, talvez, por exemplo, que é uma coisa
Eu estou com 59, eu me considero uma pessoa jovem ainda. Mas a tecnologia está avançando de uma maneira que o meu sobrinho, com 3 anos, ele mexe melhor que eu no celular. O de 15, ele faz, ele programa, ele vende jogos. O que é isso? Eu não estou pronto para isso. E eu, para chegar nesse ponto, eu preciso me qualificar. E eles já não vêm é nem com, inveja. eles já vêm pronto. Já vêm prontos. Parece que sim. Parece que parece sim. que sim. Mas Já é uma vem pronto. certeza isso. Essa Tá aqui. certeza, Tá essa aqui que eu certeza falo. nós vamos encontrar onde? No livro A Gênese. Tem um capítulo, lá no finalzinho da Gênese, tem um capítulo que fala Geração Nova. Capítulo 28. Lá no finalzinho. Geração Nova. Quem é essa geração? Umas pessoas falam, são as crianças índigo, cristais. Os espíritos estão falando assim, ó, a todo momento nós estamos colocando criaturas para melhorar tudo. E é a todo momento. Hoje a gente coloca a geração nova, a nossa geração nova, mas quando foi escrita a Gênesis? Então sempre teve um momento em que 150 anos atrás. Sim. Então sempre teve um momento em que essa frase, que essa colocação, a geração nova, foi real, foi real. adaptada naquele momento. Ou real. seja, em 1930, a geração nova para aquele momento. Então sempre E é veio. real. E a tendência é que isso nunca E caia é de moda, real, né? E é para nós. Sim. Vamos voltar mais alguns pontos da parábola? Vamos lá. Posso? A importância do uso da riqueza. A pessoa saber ter dinheiro. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, o rapaz ganhou um monte de dinheiro na loteria. Torrou tudo. Torrou tudo. Perguntaram para ele, e se eu ganhar de novo? Eu vou torrar tudo de novo. A maneira como emprega. Mas de que maneira que ele fez? Só na esbórnia. Só na esbórnia. Esse foi o jeito que ele escolheu. Agora, como nós vamos empregar a riqueza? Estou falando de dinheiro agora. Como que a gente emprega? Tem gente que consegue ser rico e ser solidário. Tem bastante. Ser rico e ser bom. É um talento. Tem bastante. É um talento. É o emprego da riqueza. Sim. Esse senhor, ele deixou dinheiro e foi viajar. Será que ele era tão ruim assim? Deixar na tua mão, Thaís, você é a minha funcionária, vou deixar 3 milhões na tua mão e vai viajar? Não era um patrão tão ruinzinho assim, né? Principalmente falando-se de dinheiro, né? E o outro alerta que ele faz aqui na parábola, ele fala assim, ó, a maneira como a gente emprega o dinheiro. Se você empregar bem, você entra na alegria do Senhor. Quer dizer, você pode ser rico. A riqueza, eu considero a riqueza a segunda pior prova que um espírito pode ter. No próprio Evangelho, né, fala isso, que a riqueza ela é uma prova muito maior e muito mais difícil do que a pobreza. A pessoa ter dinheiro. Rapaz, esses dias, agora há pouco tempo, teve a Mega Sena da virada. Cara, eu jogo, toda vez eu jogo. E eu joguei. Nossa, mas comecei a construir. Não chegou o dia, mas eu comecei a construir. Eu comprei fazenda. Cara, já estava tudo pronto. Estava tudo pronto para os 200 milhões. Na minha cabeça estava tudo pronto. Mas era fazenda, era tudo para mim, cara. Uhum. Você entendeu? E eu ia ajeitar os meus. Depois, Zelão, talvez. Mas, depois, assim, né? Tem gente que, às vezes, para tirar um pouquinho o peso da consciência, fala, não, Deus, eu vou primeiro construir um orfanato, tá? Depois eu vou construir. Então, mas vou fazer a caridade, aí depois eu uso para mim o dinheiro. E veja, quando Jesus ele cita a caridade, ele fala daquela pessoa que vai lá, faz, leva o filho para o filho aprender
e não quer que ninguém veja. Não precisa ficar, né, gritando aos ventos, né, que você fez. Uma outra coisa que a gente pode tirar da parábola. Teve uma criatura que não fez nada. Qual a consequência do ócio, da inação, de você não fazer nada? É deterioração. A gente vai se aniquilando. Por exemplo, vocês estão vendo meu tamanho. Eu cheguei esses dias para fazer um check-up. A moça falou assim, faz atividade física? Claro. Não. Só olhar pra mim. Não. Mas o que ela estava tentando associar? Qualidade de vida com uma atividade física. Então, se eu sou inerte para isso, vai chegar um momento que eu vou sofrer as consequências disso. Essa inação para a academia, para a caminhada, né? Vai chegar um momento que o meu corpo vai falar assim, ó, meu joelho vai falar assim, ó, cansei do seu peso da coxa para cima. E não vai adiantar nada a gente falar, eu não fiz nada de errado, mas também não fez nada de bom. Mas deveria ter feito. E deveria ter feito. Então sem aqui está dúvida. assim, ó. Ele fala assim, ó, o ócio, a inação, você vai sofrer as consequências. E a consequência, ela pode ser muito ruim. Muito ruim. E não aquela que eu quero. É aquela velha história, né? A minha doença começou a aparecer depois que eu parei. Depois da minha aposentadoria. Na hora que eu aposentei, começou a aparecer tudo. Dói aqui, dói ali, dói aqui, não é assim? Por quê? Porque eu estava num ritmo de trabalho e de um momento para outro eu comecei nada. Posso fazer, posso ter minha atividade, tudo certinho. Mas se eu ficar sem fazer nada, vou definhar. Inclusive mentalmente. Principalmente, né? Mentalmente. Não quero fazer mais nada. Não. Chega, né? Chega, cansei. E todos eles receberam um talento, né? E como todos nós Todos. recebemos também um talento. Então, temos que fazer algo deles. E eu acredito que esses talentos devem servir também para fazer coisas boas, né? Para serem Claro. instrumentos da nossa evolução e Com auxiliar. certeza. Então, tem sempre uma finalidade útil, né? Sempre Os talentos. Sempre Então, temos que usá-lo para isso, né? Pra isso. Da melhor forma possível. Sem né? medo. Porque a hora que ele fala de medo, ele associa o medo com o ranger de dente. Porque quando a gente fala de medo, a gente fala de fuga. Sim. Se eu não encaro o problema, eu vou sofrer as consequências. Eu estou devendo, vou fugir. Eu tenho que trabalhar. Eu bati no outro. Nossa, eu vou desviar a hora que eu vejo. Não, tem que ir lá pedir perdão. Falar que eu estou arrependido. Então ele está mostrando para a gente que quem fez e não se ajustar vai ranger dente. E ranger dente é você se esconder. E a gente se esconder é terrível. Eu vi uma pessoa que eu lesei. Olha só. Eu cometo um ato, uma atrocidade contra você. Aí eu falo, meu Deus, como que eu fui fazer isso? E eu não vou. Meu orgulho não permite que eu chegue até você para pedir desculpa, perdão, falar que eu estou arrependido. A hora que eu te ver no meio da rua, eu vou tentar passar para o outro lado. E me enfiar em qualquer loja, em qualquer porta, para não te ver. Porque é mais fácil, Ou né? então para você não me ver, que é coisa meio difícil, né? No meio da rua não me ver. Né? Zé não tá igual eu, né? Você- Zé não é igual eu, né? Mole gordinho. É. Aí ele fala assim também, ó, que vai chegar uma hora que a gente vai ter o ajuste de contas. Tá falando na palavra.
E vem com a outra frase, né? Colher onde não semeou. Ué, se você não plantou, não colhe. E não plantar é inação, vai dar problema. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Agora, se eu planto milho, eu colho milho. Aí a gente vai para o ditado popular. Se eu planto vento, eu colho tempestade. Ditado popular. Você acha que vai acontecer o contrário? E às vezes as pessoas falam assim, ó, a gente encontra a pessoa e fala assim, a justiça tarda, mas não falha, não falta. E às vezes a gente usa essa frase, né? Como se a gente falasse assim, ó, se não acontecer nada, Deus vai te castigar. E parece que a gente está torcendo para aquilo. E a hora castiga que a gente, Deus. Castiga Deus. Nessa hora parece que a gente tenta tirar as rédeas da mão dele e pegar pra gente, né? A gente sabe não, que não é assim eu que imagino, eu te perdoo, mas ó, Deus tá de olho, Deus em algum momento ele vai te castigar. Não sou eu que estou falando, mas é que são as leis divinas. Que coisa, e aí né? ele está falando na parábola também de sucesso. Falando de sucesso. Falamos de sucesso, foi o tema da semana passada, sucesso. Falou de sucesso. 2 tiveram sucesso. Usaram o talento e tiveram sucesso, dobraram o dinheiro. É sempre assim que acontece. Você usar a tua potencialidade e dá certo. Às vezes você usa a tua potencialidade e não dá certo. Você fracassa. Mas o maior fracasso é você não voltar a fazer nada. Porque você só vai ter sucesso se você continuar o empreendimento. Algum outro empreendimento. E quando a gente fala isso em termos de dinheiro, é assim que acontece. Quando a gente fala de vida, das nossas vidas, não é qualquer coisa que vai abalar a gente. Eu falei que a riqueza é a segunda maior prova. Na minha concepção, a pior prova é a perda de um filho. E eu já vi muitas mães perdendo um filho, entre aspas, o perder, né? Perder um filho e cair em profunda depressão. E eu já vi outras perdendo filho, como você falou da mensagem do Newton, né? E tantas pessoas que vão ao Newton, ao Chico Xavier, algum médium, Carlos Bacelli, o Júlio Carvalho, as pessoas recebem a mensagem e o filho que, entre aspas, essa pessoa perdeu, o filho vem e pede o quê? Sai dessa tristeza e monta alguma coisa em prol do semelhante. Deixar o fracasso, entre aspas, a perda do filho, para ter sucesso. Fazer alguma coisa boa com isso, mesmo que seja algo aparentemente desastroso, ruim e aí a gente pode mostrar algumas potencialidades que a gente acha que nunca teve. Verdade. Esses dias é que a gente mostra, acha que potencialidade também espera que seja sempre revertida em dinheiro. E às vezes não. Às vezes as nossas maiores potencialidades seja em prol do bem. Então, às vezes alguém tem um talento, por exemplo, com idosos, vamos dizer assim. Ele não precisa necessariamente ganhar dinheiro com isso, mas ele pode melhorar significativamente a vida de um idoso com o talento que ele tem, com essa habilidade que ele tem. E essa é a visão do futuro que a gente também falou já aqui. Vocês conhecem o Júlio César Fornazário, de Catanduva? Sim, ele esteve com a gente. Já esteve aqui, né? Aqui na rádio não, mas aqui na casa sim. Na casa sim. Ele contou uma passagem da vida dele. Ele é médico, bem sucedido, bom profissional. E Catanduva ia premiar as pessoas, entre aspas, de destaque, né, na cidade.
E foram fazer uma entrevista com ele, falaram que ele ia receber o troféu, né? Ele falou assim, não. Eu não mereço. Você vai lá entrevistar minha mãe. Você vai dar o troféu para ela. Olha a humildade. Ele falou assim, meu pai abandonou a gente muito novo. E minha mãe ficou costurando e tomando conta de filhos. E eu me formei médico, né? E você vai falar que o destaque sou eu? O destaque é ela. Então, a pessoa pode, em determinado momento, porque a perda do marido também hoje, ou melhor, a perda da pessoa que traz o financeiro para dentro de casa hoje, é problemático numa casa. De repente, as outras pessoas vão ter que mostrar capacidades que às vezes não precisava estar no momento. Então, às vezes, no sufoco, a gente mostra algumas capacidades também. Que a gente pode ter sucesso e às vezes a gente pode fracassar também nelas. Talvez são a melhor oportunidade, muitas vezes, da gente mostrar vários talentos que a gente tem, uma dificuldade, né? Claro. É onde exige mais, se for ver. E assim, quase lá no finalzinho, ele fala assim, ó, tirai daquele que tem 1 e dá para o que tem 10. E a gente fala assim, mas como? Que maldoso, né? Que maldoso. Aí vem outro ditado popular. Você quer dar serviço para alguém? Dá para quem está fazendo alguma coisa. Não dá para quem está parado. Dá para aquele que já está falando, tô com muita coisa para fazer. A pessoa que tem bastante coisa para fazer, ela vai se virar e vai fazer. Rapaz. E vai fazer. É ditado popular isso. Eu sei, E se é ditado popular, eu vou falar assim para você. Todo ditado popular, ele se traduz numa palavra. Experiência. Já experimentaram bastante para falar aquilo. Para chegar naquela máxima, eles já experimentaram bastante. Então, se você tiver que dar alguma coisa para alguém fazer, dá para quem está fazendo. Acho que Deus está fazendo. Jesus está. Eu trabalho em banco, eu acho uma coisa interessante, né? Você vai fazer um cadastro de uma pessoa, aí você pergunta, né? Sua profissão? Ela fala, não trabalho. Aí eu. Dá uma dor no coração. Eu falo assim, então a senhora é? Não, eu sou dono de casa. Então a senhora não trabalha? Que maravilha! Né? A gente olha, né? Aí a gente olha a mãe da gente, tudo, né? Lava, passa, cozinha, né? Aquele bando de gente fazendo de tudo, né? Não dorme, né? Preocupada com um, preocupada com o outro. E a gente fala, é verdade, a senhora não trabalha. Verdade. Ô Zelão, você falou pra gente que tinha um outro tipo de talento. Tem. Tem um outro talento. Que é o talento que a gente encontra dentro do movimento espírita como dom, como mediunidade, como potencialidade, a ser lapidado, a ser trabalhado, que todos nós temos, num grau ou outro, todos nós temos. E como que a gente adquire esse talento? Assim, eu tenho na minha cabeça que lá quando a gente está para reencarnar, a gente vai numa fila, aí tem uma lista de talentos, né, de dons, e aí vai se falando, tem o talento aqui, o dom de cantar, tem o talento aqui de lidar com isso. Você vai com talento tal, é assim que a gente adquire ou não? Tá totalmente errado. Eu acredito que talento é compromisso. Eu acredito que talento é compromisso. Então, se você tem uma potencialidade de cantar nessa, vamos dizer assim, como profissão, como vocação, você vê a pessoa, né, com 3 anos lá, né, senta num piano e, né, debulha o piano, né? Aquilo é o lugar dele, né? Ele só voltou, né? Mas é o lugar dele. Aí você fala assim, o que é isso? Um compromisso. E às vezes a pessoa vem com uma mediunidade. Que a gente fala assim, nossa, aquele lá tem um dom, tem um talento, né? Uma mediunidade. Mediunidade o que é? Compromisso.
Compromisso. Você tem essa potencialidade e com essa potencialidade você precisa fazer alguma coisa para alguém. Você tem que se virar com isso. É um compromisso. Por exemplo, Chico Xavier. Uma vida de compromisso. E o tanto que a gente judiou daquela criatura, eu falo a gente, porque todo mundo que ia lá, né? Ele acordava às 6, aliás, às 6 ele já estava de pé, e muita gente conversava com ele até 3, 4 horas da manhã. Ele dormia. Com 70, 80 anos. Eu me recordo, eu comecei a frequentar a casa espírita em Catanduva, no amigo Germano, e o Dr. Milton Magolo, o pai, ele, cada 15 dias ele ia no Chico. Então, quando o Chico terminava tudo, o Chico chamava e começava a passar as orientações para ele. Aí passava as orientações para que eles pudessem, vamos dizer assim, né, espalhar para onde eles fossem. Para Catanduva, para a região, né? E cada um para o seu canto lá. O Oswaldinho para Mirassol, o Dr. Milton para Catanduva, o outro para... Cada um para a sua terra. Mas que hora que eles faziam isso? De madrugada. Sempre tinha gente lá. E esse médium nunca mandou ninguém embora. Nunca se importunou. Compromisso. Ele exerceu todos os talentos, todas as suas potencialidades com nobreza. Essa é a palavra. Servo bom e fiel. Essa é a palavra. Servo bom e fiel. Com nobreza. Você já imaginou? E ele multiplicou, inclusive, multiplicou o talento os dele, talentos. né? Multiplicou. Porque ele levou para mais pessoas aí um pouco dele. Então ele fez muito bem, ou seja, os talentos que ele tinha, ele usou simplesmente para fazer o bem. Multiplicou Dá pra mega, gente imaginar na espiritualidade como fica isso ou não? Dá pra gente imaginar ou não? E o engraçado na parábola também que fala, Zelão, é que ele dá certinho a quantidade de talentos para a pessoa certa também. Tá, só antes de... Eu Tá. queria pegar um ganchinho aí do nosso querido amigo Chico Xavier, que ele deixou uma mensagem de 1 milhão de mensagens, ele deixou essa de confie sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desdistosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo, que deve ser a pior maneira de se viver, né? Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Aí, mais uma do nosso... Não, Chico, sem comentários, né? Sem palavras. Como eu Aí, disse, mais a uma. gente fica imaginando uma criatura dessa chegando no plano espiritual, né? Tapete vermelho. Mais ou menos assim, né? E aí a gente quer ter, às vezes, a mesma receptividade sem ter feito nada, né? A gente quer ter a mesmo tapete mesmas vermelho. regalias, né? Porque as recompensas a gente fica de olho. Por a que gente será quer. que o outro... Agora, por que e será aí? que o outro pode ou não possa? Pois né? é. Tem muita gente que tem inveja da mediunidade dos outros. É verdade. Porque acha bonito, né? O cara veio, psicografou. Acho incrível, acho algo super nossa, né? Uma coisa assim, de outro mundo. O livro Os Mensageiros, que é a sequência do Nosso Lar, né? Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz. O livro Os Mensageiros fala assim, que médiuns reencarnam aos milhares.
E existe na espiritualidade, lá na colônia Nosso Lar, um departamento que cuida só dos que fracassaram. E é o que mais acontece com o médium que fracassa. O que fracassa médium? É o salto alto, que é a vaidade. A ganância também. Aí entra o egoísmo. Tudo isso. A pessoa chega, porque eu fiz. E às vezes o não querer também trabalhar com a mediunidade, né? Se comprometer, ou seja, assumir o compromisso, né? Não, eu prefiro, não quero. Porque a gente tem livre-arbítrio, a gente recebe talento, mas então, se não quiser usar... Eu sou médium e não quero trabalhar. Também é uma forma aí de se comprometer lá, né? Ranger de dentes. Muito bem. Compromisso. Só dando um salve aí pra galera do Facebook. Opa. Muito legal aí, obrigado a Mariana, Clementina, Felipe, internet boa, o Robson, todo mundo aí mandando um abraço, uma boa noite. Oi, José Elias, oi todo mundo. Ângela Quimelo, muito obrigado aí por vocês acompanharem a gente mais uma sexta. Programinha abençoado, né? Muito bem, 9h04. Meu Deus! Essa 1 hora sempre se transforma em 1h30. O Zelão perguntou, todo mundo quando chega aqui pergunta, o Zelão perguntou também, quanto tempo de programa? Eu não tô conseguindo falar mais 1 hora. A gente só espera, Zelão, que o dono da rádio aí, o Tininho, não ouça o nosso programa, senão ele vai querer cobrar o dobro. Ele vai querer dobrar a mensalidade. Mas já vai caminhando para o final, sim. Só pra considerações finais. Eu sei que tem muita coisa pra gente falar ainda, mas é que realmente o nosso tempo mas é ela limitado. Ela não volta. Com certeza. Vai ter o Tube Continue. Por que algumas pessoas recebem mais talentos que outras? Compromisso maior. Está relacionado à capacidade daquela pessoa também? Da pessoa. Que nem, por exemplo, aquele servo que recebeu 5, talvez estava mais preparado para receber aqueles 5 talentos do que aquele que recebeu um só. E realmente na prática se mostrou a verdade, né? Tanto que ele realmente conseguiu multiplicar e que ele recebeu um não. Não foi o contrário, né? Quando eu cheguei aqui, você estava conversando com o Júlio e falando de uma história que eu contei na Casa Espírita. Sim, linda. Criatura que vai reencarnar e naquela reencarnação vai ter a perda de um filho. Pode dar para qualquer uma coisa dessa? É verdade. A grande maioria vai entrar em colapso. É verdade. A grande maioria vai entrar em colapso. Então, essas criaturas, elas vêm para mostrar para a gente dar valor, para a gente falar, ó, eu posso cuidar de filho, eu posso tratar melhor, porque tem algumas situações que a gente pode falar assim, né? Eu jamais faria isso. Mas o que você está fazendo para mudar a situação que está agora? Então, faça o melhor para que você possa entrar no reino do Senhor, né? Para que você possa ter a consciência sua tranquila de que o melhor foi feito, que você pode ser exemplo para os outros. Eu vejo muito isso em uma profissão que é muito desvalorizada, que é a professor, né? Eles estão a toda hora formando médicos, formando engenheiros, formando astronautas, e tão desmerecido, e eles não perdem a linha. Os verdadeiros professores, eles não perdem a linha. Eles insistem, né? E eles insistem. Até graças a Deus. Eles insistem até o final. E a gente vê eu falo pelos professores que a gente teve, né? São pessoas que até hoje são respeitadas dentro da comunidade. Muito respeitadas. Por quê? Porque formaram homens. Não foi aquele puxão de orelha, né, que diminuiu, ou então que deixou a pessoa, né, hoje a gente fala traumatizada, né, alguma coisa assim, mas não, aquilo lá serviu para pôr na linha, para chamar atenção, né,
A Thaís A que eu digo na disciplina. faculdade, porque ela era uma menina peralta. Ah, você Ela era uma não menina é. travessa. Tu era do fundão? Ô Zelão, e você citou a questão do reino de Deus. Você falou, né? O reino do Senhor. Essa seria a recompensa? A recompensa maior é a consciência tranquila. A recompensa maior é a tua consciência tranquila. Se deitar no travesseiro e falar que não lesou ninguém durante o dia é a melhor potência, que não tem coisa melhor. E o que significa multiplicação e enterrar os talentos? Se a gente puder trazer para a nossa realidade hoje. O que significa multiplicar os nossos talentos e o que significa enterrar os nossos talentos? Você tem a possibilidade de mostrar para as pessoas o certo, o correto, e você tem a possibilidade de fazer as cacas que você quiser. Para todas elas uma consequência, né? Porque é uma lei divina, causa e efeito, enfim. Efeito, causa e efeito. Isso, a lei da ação e reação. Ação Então, e reação. escolha sempre nossa, temos o livre-arbítrio. Não Então, tem é como tudo muito, fugir né? disso, não Então, tem como vai da fugir gente. O que disso. a gente quer fazer com o nosso talento? E Todos assim, nós temos, né? E assim, dentro do lugar que a gente se encontra, qualquer que seja o lugar, nós podemos ser a diferença. Ah, mas você é desse jeito? Não, não sou. Eu estou em construção. Eu estou em construção. Eu acredito que vocês também. É um exercício, né? Eu acredito que vocês também. Mas a partir do momento que a gente se coloca na condição de estar em construção e de não, eu sou bom, eu sou esperto, eu sou o cara, esse cara eu acho que está precisando aprender com alguns caras por aí. Pois é. Então, Então, considerando que todo mundo tem o seu talento, aqueles que acham que não. Por exemplo, se a gente for investigar um mendigo e a gente sentar com ele, né? E, poxa, não tem talento nenhum, enfim. Se a gente interrogar e conversar com esse cara e começar a ver... Bom, tem vídeos aí, né? Falei do mendigo e realmente tem vídeos de um mendigo tocando piano, se eu não me engano. Tô falando assim de uma forma bem grosseira. Mas todo mundo tem alguma coisa para oferecer, né? Todo mundo tem alguma coisa que possa ser melhorada e que possa ser usada em benefício do próximo. Então, se as pessoas, por exemplo, se a gente fala, não, eu não tenho talento nenhum, eu acho que está faltando mais a gente se interiorizar e se conhecer um pouco mais e extrair mais, né, do nosso interior, porque tá ali. Com certeza aquele talento que nos foi confiado tá ali. E a gente precisa, de alguma forma, colocar ele em trabalho, né? Colocar ele a serviço da nossa evolução e a serviço do nosso próximo. Quem já descobriu o seu talento, quem já sabe, né, e aproveitar os seus talentos também, pode ensinar. Sim, passa para frente, não é? E se aperfeiçoe cada vez mais. Você falou para mim tua pergunta foi sobre a mediunidade, né? Eu posso aumentar e posso adquirir essas potencialidades mediúnicas? Eu acredito que a mediunidade, por ela ter um leque muito gigantesco, muito grande, nós podemos aperfeiçoar tudo que a gente tem e a gente pode adquirir, por mérito, outras tantas condições. O que a gente encontra na maioria das vezes? A pessoa querendo ser médium pronto. Eu quero ser médium pronto. Esquece do processo, né? E mediunidade, você está com ela, você tem que trabalhar essa mediunidade, você tem que lapidar, pegar o martelão. Eu vejo o talento como um diamante também. Trabalhado, a ser trabalhado. Porque se hoje ela está num grau de evolução, por exemplo, se eu tenho um talento hoje que já está, nossa, que talento, né? Que a gente aparentemente vê que está avançado, não sei se eu posso dizer assim, evoluído, é porque de várias encarnações eu vim lapidando, trabalhando, melhorando, que nem hoje. Eu gosto de cantar e tocar violão. Eu só estou usando esse exemplo porque eu acho que fica mais claro para todo mundo entender. Mas eu acho que eu preciso de continuar lapidando e continuar melhorando isso para que eu possa voltar daqui umas 100 encarnações como a Whitney Houston, por exemplo. Então, assim, eu acho que tudo depende, tudo é muito, tem que ser trabalhado. Só que não, né? Não, foi só um exemplo que eu quero dizer assim, eu acho que tudo é uma questão, tudo é um processo, né? Tudo é um processo.
Não adianta a gente querer estar prontos hoje sem ter feito nada. Não. Né? Simplesmente você ter trabalhado para aquilo, sem ter eu aperfeiçoado aquilo pelo nosso esforço, pela nossa vontade. Eu acho muito bonito ser espírita. Né? Eu acho muito bonito ser espírita. Eu também acho bonito. Eu acho bonito. Só que a gente fala assim que reconhece, a frase, né, o jargão, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita, aquele que se esforça para domar suas más tendências, que estuda, e a gente vai encontrar onde? Né? No espiritismo, né? Semana, todo dia, todo tal dia. E ser espírita é um talento que nós recebemos. Se a gente parar para pensar nesse sentido, a gente pode dizer que é uma das possibilidades. Sim. Uma das possibilidades. Sim, uma das. Também pode ser um talento que a gente tem. Porque eu acredito muito nos caminhos que você tem para chegar numa condição melhor. E dentre os caminhos que você tem para chegar numa condição melhor, hoje eu escolhi ser espírita. Mas eu encontro católicos bons, evangélicos bons ateus. Verdade. Eu encontro ateu melhor que espírita. E são caminhos, ele nem sabe que ele vai chegar a Deus, porque ele não acredita. Mas ele não lesa ninguém. Ele não quer o que é do outro. Não te perturba, ele leva uma vida decente. Então, são muitos caminhos que a gente tem para ser feliz. Hoje, o caminho que eu escolhi é o espiritismo. Mas eu encontro um monte de possibilidades. Com certeza. E eu tenho que respeitar todos. Agora, conhecereis a verdade. Qual verdade? Será que a minha é a melhor verdade? Ele vai falar que é a dele. Eu conheço judeu bom. Eu conheço muçulmano bom. Ateu mesmo, como você falou, bom. Que não está ligado a religião nenhuma. Então são vertentes. São caminhos. Para chegar num ponto... Às vezes vai ter um ateu que vai ser recebido com um tapete vermelho. É verdade. Muito bem, gente. Bom, nós teríamos assunto realmente por mais tempo, mais mas 2 noites. Já estamos no horário. É isso aí. Dele. Eu sei que você não terminou. Não, você sabe que nesse finalzinho eu consegui riscar um monte de pergunta aqui, mas eu acho que valeu, né? Acho que o recado foi dado, né, Zelão? Então, eu espero ter contribuído. Suas considerações finais, então. Vamos... Então, eu queria falar para quem? Pode falar. Pode falar, pessoal do Facebook. Pro vídeo que vai ficar eternamente no YouTube, pelo menos enquanto ele existir. Eu vou falar para mim mesmo. Eu acredito que eu sou um ser em construção. Sou cheio de erros, defeitos, de vícios a serem corrigidos. Mas também eu acredito que eu tenho algumas potencialidades. Algumas potencialidades nossas, uma potencialidade sua, ela vai encobrir um monte de coisa ruim que a gente tem. Então, eu sou capaz, eu tenho condições, espero ter contribuído, espero encontrar vocês numa próxima oportunidade, espero ser feliz, espero que você seja feliz, que você seja feliz, dentro do que você acredita, faça o seu melhor, faça o melhor para você, para sua família, para sua cidade, para sua geração. Seja feliz. São as considerações finais do nosso amigo Zelão, que a gente ficou muito feliz quando a Thaís te convidou, você ter aceito o convite, estar aqui conosco 9h17 da noite numa sexta-feira, onde a gente podia estar roubando, matando. Você sempre fala isso, né? Parece que você tem
um pezinho ali, uma vontadezinha. Nós não tá tomando uma, Né? mas a gente tá aqui agora. Verdade. Mas a gente fica muito agradecido. A gente está empregando os nossos talentos também, exatamente. Júlio, de uma forma positiva. Queria agradecer aí todo o pessoal do Facebook que acompanhou ao longo aí dessa 1 horinha que a gente passou gostosa aí, trocando ideia. Muito obrigado, dona Thaís Soares. Eu te agradeço, Júlio. E se Deus quiser, sexta-feira que vem a gente vai estar aqui. Com certeza. De novo com o nosso amigo Fabiano Alberto da Silva. Esse é sócio aqui. Ô louco, meu! Esta fera aí, bicho! É sócio aqui do programa, meu. Ô louco! Mas ele não vai estar só com a gente aqui. Ele vai estar com a gente primeiro na segunda-feira aqui e vai vir falar sobre a inveja. Aí, como tem muita coisa para falar, ele vai voltar na sexta-feira aqui continuar falando sobre esse mesmo tema, inveja. Então ele vai ser dobradinha de novo. Pronto, então o recado já foi dado do centro, né? Segunda e sexta-feira temos o Fabiano. Oi, Fabiano. Então vai, então faz aquela prece final pra gente. Deixa eu só pedir pro Zelão indicar o livro, pra gente não ter a nossa biblioteca aí com um vão. Uma indicação de um livro. Não precisa necessariamente ser relacionado ao tema, um livro que você gosta e tudo, mas qual é a obra que você trouxe pra gente? Eu gosto muito e eu quase nem sei manusear outra coisa a não ser Nosso Lar. Nosso Lar. Nosso Lar, quando eu falo Nosso Lar, eu falo a série, né? Uhum. E ele vem nos mostrar o mundo espiritual, vem falar sobre mediunidade, vem falar sobre a relação que existe entre encarnado e desencarnado, mostra a visão dos espíritos, que os espíritos têm do nosso trabalho, do trabalho que a gente está exercendo dentro da casa espírita, como nós estamos fazendo, se a gente está fazendo certo, se a gente está fazendo errado. É uma cartilha. É uma cartilha. Aí você vai falar para mim assim, mas eu sou daquela turma que gosta de Kardec. Não, eu gosto de Kardec. Eu gosto de Kardec. Eu leio Kardec. Agora, a melhor explicação que eu encontrei dentro das obras acessórias, elas estão na série Nosso Lar. Foi o primeiro livro que eu li e eu já li 2 vezes. É? E toda vez que a gente lê, a gente vai achar que não leu. Exatamente. Muito bom. Eu não li esse livro ainda. Você não leu? Não. Ah, tá. Quem quando leu? Você relê. Eu li. Desculpa. Eu li. Quando você relê. Eu tinha lido. É como se você estivesse lendo pela primeira vez. Eu tinha lido 5 vezes. Eu falei, agora eu quero estudar mais a fundo esse livro. Ai, meu Deus. E comecei a estudar. Aí eu falei assim, gente, eu não li nenhuma vez. E antes de fazer a prece, eu queria dar um recadinho bem rápido. E é bem rápido mesmo, não adianta você fazer essa cara aí. Amanhã, gente, é feriado. Então quero que todo mundo aproveite amanhã o feriado. é meu aniversário. Nossa, mas você estraga a surpresa. Era surpresa? Ai, como que você é chato, garoto. Eu ia dizer que amanhã é feriado, mas não somente pelo nosso querido Tiradentes. É porque amanhã é aniversário do Júlio, meu companheiro de jornada. Obrigado. Meu parceiro, então eu queria te desejar felicidades. Muito obrigado. Ao vivo, pra te dar esse presente, pra todo mundo te mandar mensagem, né, depois também. Júlio, parabéns, um pouquinho mais de mensagem, né? Te desejar muitas felicidades, muita luz. A gente vai se falar amanhã, porque, né? Mas eu queria te desejar ao vivo aqui, muita luz na sua vida e que você continue sendo luz na vida das pessoas. Que essa seja uma opção. Parabéns, Júlio. Seja. Felicidades. Muito obrigado. Não faça a prece. Não tem presente não, tá? Só pra saber. Então vamos lá. Encerrar a nossa noite. Foi tão grandiosa, que nos trouxe tantos esclarecimentos, tanto conhecimento. Os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, clareados pela doutrina espírita, que nos ajuda a entender tudo aquilo que o Mestre veio nos dizer. E por isso agradecemos a Deus, Pai, te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos em contato com essa doutrina, com os ensinamentos do nosso Mestre. Nosso muito obrigada por essa noite. Que essa luz que se fez aqui hoje, através dessa conversa edificante, de todas as coisas que foram ditas, que ela possa ser levada
a irmãos nossos que talvez se encontrem com o coração endurecido, que se encontram na escuridão, que possa ser utilizado da melhor forma em favor do nosso próximo. Que tenhamos todos um final de semana ótimo, uma semana que vem boa também, de muitos ensinamentos, e que possamos estar sempre conectados contigo, através da prece, através dos nossos pensamentos, que possamos estar sempre prontos para usar os nossos talentos da melhor forma possível, aproveitando a oportunidade que o Senhor nos deu, que é a vida. Obrigada, Pai, mais uma vez. Que assim seja. Que assim seja. E lembre-se sempre, cada um traz consigo ao nascer um ou mais talentos.